Bom dia, gente. Bom dia. Hoje, 30 de maio de 2026. E hoje eu quero contar uma história. Eu vou fazer uma série de vídeos contando a história que o meu irmão me contava. O meu irmão mais velho. E esse vídeo aqui é para contar a primeira vez que o meu irmão viu o diabo. Sim, a primeira vez que ele viu o diabo. E aí, no próximo vídeo, como foi que aconteceu, né? Quando ele viu o diabo. E no próximo vídeo, eu vou contar para vocês no dia que ele fez um pacto com o diabo, certo? No próximo vídeo. Mas esse é a primeira vez que o meu irmão viu o diabo. Bom, meu irmão morava no interior, nós morávamos lá, a gente era novinho, né? Eu era novinha, eu era menina e ele já era rapaz. E ele todas as noites, meu irmão, gostava de ir para uma casa lá que se reunia pessoas, sabe, do interior sempre se reúne pessoas assim à noite para conversar, né? Antigamente era assim, no interior lá de Santana do Acaraú. E aí, ele lá nessa casa lá, que eles ficavam lá conversando, eles jogavam baralho. E todas as noites ele ia jogar baralho e só chegava tarde. E era longe, ele ia sozinha. Nesse tempo não tinha energia lá, era tudo no escuro. E então ele tinha essa devoção de todos os dias, todas as noites, 6 horas ele já ia para lá para jogar baralho. E eles ficavam até meia-noite, às vezes passava de meia-noite, mas no geral era meia-noite. E fazia muito tempo que ele era viciado em jogar baralho. Era ele e uma turma, tudo jogando baralho lá à noite. E aí, peraí só um minutinho, gente. Que essa câmera tá muito escura. Mas não tem nada não, viu? Olha, gente. E aí, uma vez, e o caminhozinho que ele vinha era muito estreito, né? Era um caminhozinho assim, mato para um lado, mato para o outro, todo cheio de mato. Todo dia ele vinha tarde da noite. Aí quando foi uma vez, ele chegou em casa, ele dormia na sala. Ele chegou em casa, se deitou na rede dele. E aí ele... Bom, mas antes, no caminho, quando ele vinha, no caminho, já perto de chegar em casa, ele percebeu que tinha uns passos atrás dele. Uns passos assim de cavalo. Cavalo, de cavalo, como se tivesse assim, um homem montado no cavalo e andando, né? Aí quando anda aquele soltozinho, a pessoa escuta aquele barulhozinho da sela, né? Aqueles tico-tico, aquela zoadinha, né? E aí ele escutava aquele espaço atrás dele. Olhava para trás, ele tinha uma lanterna, pegava a lanterninha, olhava para trás, não era nada, não era nada. E aí ele continuava andando no escuro, só com a lanterninha, continuava andando. E aí começava a ouvir de novo os passos. Toco, 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 atrás dele. E aquela zoada da cela batendo com as fivelas, né? Né? Batendo aqueles ferrinhos, né? Toco, 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 atrás dele, né? E aí, gente, escutou o toque, toque aí, ó. Mais ou menos assim, E aí ele ficou com medo. Ficou com medo. Aí olhou para trás de novo, não era nada. Não era nada, não viu nada. E aí ele começou a sentir medo, né? Aí ele chegou em casa, fechou a porta bem ligeiro e se deitou na redinha dele, fechou os olhos, fechou a beirada da rede, morto de medo. E aí, mas antes, assim que ele chegou em casa, a minha mãe já estava dormindo, e aí todos nós estávamos dormindo.
Mas aí nós acordamos para ele contar a história. Ele chegou e contou. Olha, pessoal, contou para nós. Eu vinha no caminho e eu escutei uns como se fosse um cavalo, uma besta ou uma égua, um cavalo, né? Os passos, né? Correndo atrás de mim e eu olhava e não era nada. E aí ele foi, pois bem, e aí ele contou isso pra gente, aí nós fomos dormir, né? Aí ele foi e se deitou na rede dele. Se deitou na rede, se enrolou. E aí, assim que ele começou a cochilar, ele disse que escutou aquelas pisadas no terreiro da casa, né? Bem pertinho da porta. Riscou, aí o cavalo parou, né? O cavalo parou. Aí ele disse que eram as mesmas pisadas e a zoada da cela, as mesmas, né? E aí ele disse que abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele viu um cavalo e um homem. Ligou assim a lanterna, ele viu um cavalo e um homem bem arrumado, de terno. Um homem bonito, bem arrumado de terno em cima do cavalo, né? Ele viu. Quando ele viu, menino, ele se arrupiou todinho, Aí bem. Aí quando ele tirou a vista, quando ele percebeu não tinha mais ninguém. Aí ele foi, entrou para dentro, quer dizer, fechou a porta, se deitou de novo e escutou. Toc, 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 toc. Andando como se fosse seguindo o caminho, né? Indo, né? Seguindo o caminho. Que ele passou, esse cavalo, né? Passou em frente, lá de casa, e seguiu. Ele escutou os toque-toque. Isso foi a primeira vez que ele viu este diabo. Ele conta que era o diabo. E aí vocês acreditam? Pois ele conta que é pura verdade isso que aconteceu com ele. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Vocês acham que é verdade ou é mentira? Ele falava que isso foi uma verdade. E aí, esse homem ficou com tanto medo que nunca mais, dentro desse tempo, ele nunca mais ele foi jogar. Nunca mais foi jogar baralho, nunca mais. Ele ficou com muito medo do diabo. E aí, gente, é o seguinte, no próximo vídeo eu vou contar para vocês como foi que ele fez um pacto com o diabo. Isso já foi muito tempo depois, quando ele morava em Fortaleza. Porque depois disso que aconteceu isso, ele continuou vendo coisas. Mas isso é no próximo vídeo. Bom dia.